E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E galera, na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com o desenvolvimento de games utilizando a linguagem Java aqui no canal. E para a gente começar aqui uma série sobre Java e desenvolvimento de jogos, a gente vai desenvolver primeiro o jogo Pong. O jogo Pong é um jogo bem simples para a gente começar aí e é um joguinho legal para quem está começando a desenvolver games, desenvolver assim, como primeiro projeto. Então, o que eu já fiz aqui no meu computador, eu já instalei a IDE Eclipse, mas aí no seu computador você pode utilizar a IDE da sua preferência, tá? Vamos lá. Para a gente começar, vamos criar o projeto. Então eu vou aqui na aba do lado esquerdo aqui do Eclipse, clico aqui com o botão direito do mouse, ele vai abrir isso aqui, vem em New e vem em Java Project, para a gente criar o nosso projeto. Aqui a gente tem que colocar o nome do projeto, vamos colocar, como a gente vai desenvolver um jogo, vamos colocar jogo. Deixa eu só ver aqui porque eu tenho já um projeto chamado jogos, tá no plural, eu vou deixar aqui no singular então. Pode ser jogo mesmo e só clicar em Finish. Ele vai perguntar aqui se você quer criar um módulo, não precisa, então clica aqui em Don't Create. Beleza, nós criamos aqui então o projeto, vou expandir ele aqui e reparem que aqui dentro a gente já tem uma pasta aqui com os arquivos do Java e aqui uma pasta chamada src. Essa pasta src é onde a gente vai guardar as nossas classes do Java. Então vamos lá que a gente precisa começar a desenvolver a nossa primeira classe. Cliquem com o botão direito do mouse em cima da pasta src, vem em New e agora escolha a opção Class para a gente criar uma classe. Aqui no nome a gente precisa dar um nome para essa classe. Vamos dar um nome para ela de... pode ser Game, porque aqui a gente vai desenvolver a tela que vai rodar o nosso game. Game ou jogo, vamos colocar jogo. Vou apagar aqui e colocar jogo. Na verdade tanto faz, mas vamos colocar jogo. Aqui em cima a gente tem que dar o nome do pacote, onde a gente vai armazenar essa classe. O pacote pode se chamar... vamos colocar Pong, já que a gente vai desenvolver o jogo Pong. Beleza, aqui pode deixar público, aqui não precisa marcar mais nada, isso aqui pode deixar tudo do jeito que tá. Só clicar em Finish. Beleza, o Eclipse já criou aqui a nossa classe e a gente vai começar então a escrever ela. Primeira coisa que a gente precisa fazer na classe jogo é mandar o Java aqui criar a nossa janela onde o jogo vai rodar. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui algumas variáveis. Vamos aqui com as variáveis, então public static int, pode ser do tipo int, e aqui a gente coloca a largura. Vamos criar uma variável então que indica qual a largura da nossa janela, certo? Vamos colocar aqui em pixels, largura, vamos colocar 400 pixels, 450 pixels. Beleza, vamos criar uma outra variável, public static int altura, para ser a altura da nossa janela. Aqui vamos colocar de altura 400, beleza. E agora vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver o método construtor aqui da nossa classe. Então vamos colocar public, o método construtor tem o nome da classe, então a gente tem que colocar aqui jogo. Ele não precisa ter, por enquanto, né? Não precisa passar nada como parâmetro ali na assinatura dele. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, pra gente estender a classe Canvas, porque a classe Canvas ela vai ajudar a gente a fazer a parte gráfica aí da nossa janela, os desenhos que a gente vai precisar para desenhar o jogo. Então vamos colocar aqui em cima extends Canvas. Canvas. E aqui o Canvas tem alguns métodos que vai ajudar a gente a fazer a parte gráfica. O Java aqui está reclamando, ó, porque a gente não importou a classe. Então só passar o mouse ali em cima dele e clicar aqui em Import, que ele já coloca aqui pra gente a classe aqui em cima. Beleza, feito isso, vamos continuar. Vamos colocar aqui então
this ponto. Vou colocar this só para eu lembrar que o nome do método, acho que é set preference. Aqui, ó, esse método aqui mesmo. Isso aqui, esse método a gente vai utilizar para a gente passar aqui o tamanho da nossa tela. Então, set preference size, a gente precisa passar aqui no parâmetro dele um objeto. Vamos colocar new dimension e aqui a gente passa as duas variáveis que a gente criou, largura, vírgula, altura. Beleza. Aqui pode deixar o this ali, ó, mas na verdade ele não precisa, tá? Eu coloquei só pra gente ver o nome do método, daí fica mais fácil, né, pra gente conseguir ver o nome dele. Beleza, feito isso, vamos fazer o seguinte agora. Vamos criar agora o nosso método principal do Java. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos colocar public static void main. Esse é o método principal do Java. Aqui, beleza. E aqui dentro a gente vai criar a nossa janela. Então, primeira coisa, a gente vai criar um objeto aqui do tipo da nossa classe, da classe que a gente está criando. Então, vamos colocar jogo, pode ser jogo mesmo, o nome do objeto, recebe, né? Recebe new jogo. Beleza. E agora a gente precisa também criar um objeto da classe JFrame. Então vamos colocar JFrame. Reparem ali, ó, que o J e o F são maiúsculos. Como o Java é uma linguagem que acho que se chama Case Sensitive, que indica as linguagens que pega aí as letras maiúsculas e minúsculas na interpretação dela, ela considera aí, isso faz parte do comando, tá? Por exemplo, se eu colocar ali JFrame com F minúsculo, ele já indica que seria uma outra classe ou um outro comando. Então prestem atenção nisso aí. Vamos colocar o nome do objeto. Como a gente colocou ali em cima o nome do objeto com o nome da classe, vamos colocar JFrame aqui também. Então vai JFrame. Aqui o nosso objeto recebe new JFrame. Aqui, beleza. Criamos o objeto. Aqui ele vai reclamar, falar para a gente importar aqui o JFrame também, né? Então a gente importa ele lá em cima e beleza. E agora a gente precisa colocar aqui alguns métodos que vão construir a nossa janela. Então vamos lá, vamos colocar JFrame.set visible. Não sei como é que é a pronúncia disso. Visible. E aqui dentro desse método a gente passa true, para ele se tornar visível aqui a nossa janela. Beleza, vamos colocar também jframe.add. E aqui nesse add a gente precisa passar a classe que a gente tem que adicionar aqui, que é a nossa classe mesmo, né? Então vamos, aliás, a classe não, o objeto. Aqui, ó, jogo, o objeto da nossa classe. Beleza. Passamos isso. Vamos colocar aqui o pack, JFrame pack. Esse pack aqui vai deixar o tamanho correto aí da nossa janela em relação ao nosso canvas, né? Porque o que a gente está criando aqui é uma janela de fundo e o canvas por cima, que é onde a gente vai desenhar. Deixa eu salvar. Vamos ver, acho que ele ainda não abre, né? Já tá até dando um erro aqui. Ah, tá, a gente não importou aqui, ó, dimension. Também não sei se é assim que se pronuncia o nome dessa classe. Importamos, vamos salvar de novo. Ainda tá dando erro? Ah, já sei o que é. Ele tá dando erro aqui, ó. Eu tô aqui, ó, string arts. Aí. Vou salvar, vamos ver se ele vai abrir a janela agora. Aí, agora sim, ó. Então a gente já criou a nossa janela, certo? Só que, você viu lá que ele cria, ó, vou rodar de novo. Ele cria a janela e coloca ela aqui no cantinho, né?
eu quero que ele crie essa janela no meio da tela. Para isso, vamos fazer o seguinte. Então, vamos colocar aqui, ó, jframe ponto set location relative. Acho que é esse método aqui. A gente coloca nulo aqui para ele. E dessa forma a gente salva e vamos ver se ele vai começar a criar a nossa janela no meio aqui. Ah, agora sim, ó. Então você vê que ele fez certinho. Só uma coisa, pessoal, que a gente tem que prestar atenção, ó. Quando eu rodo aqui, ó, vou dar play de novo aqui nessa classe. Repara que ele criou a janela, só que eu clico aqui no botão fechar e repara que o nosso Java não para de rodar, que o console ainda está aqui, ó. A gente precisa clicar aqui nesse botão vermelho para ele parar de rodar de fato. Para isso não acontecer, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, jframe ponto set default close operation. Aqui a gente passa a classe jframe ponto exit on close. Exatamente isso aqui. Isso aqui vai fazer com que o nosso programa pare de rodar exatamente quando a gente fechar a janela. Então eu vou salvar, rodar aqui nossa janela e repare o seguinte, agora eu vou clicar aqui para fechar, ó, e automaticamente aqui também já parou. Isso aqui ajuda a gente, né? Não precisa ficar clicando em duas vezes, em dois lugares diferentes para parar aí o programa de rodar. Até aqui tudo feito e agora a gente precisa começar a fazer uma outra coisa, que é o FPS do nosso jogo. Todo jogo, pessoal, ele tem uma sequência de FPS que faz o jogo rodar. Essa sequência de FPS vai fazer com que o nosso jogo passe quadro a quadro. Então o nosso programa, o que ele faz na verdade, ele desenha, aí ele atualiza e depois desenha e atualiza, fazendo isso muitas vezes por segundo. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa estender aqui, ó. Aliás, estender não, implementar uma classe chamada Runnable. Então é isso aqui mesmo. A gente tem que estender essa classe e essa classe ela tem somente um método para a gente sobrescrever. E a gente vai sobrescrever ele aqui, ó, depois do método principal aqui. Vamos clicar aqui com o botão direito. Vem aqui em Source e procura aqui por Override. Aqui. E aqui a gente vê o que a gente pode sobrescrever. Repare que tem aqui, ó, na classe Runnable o método Run. É o método que inicia então a nossa thread. Certo? Vamos colocar ele aqui. E aí dentro a gente vai começar a desenvolver aí a parte de FPS do nosso jogo. Então vamos escrever ele aqui. Para fazer ele, vamos fazer aqui, ó, while. Aí a gente deixa um while true para quando entrar nesse método ele já entrar em um loop. True. E aqui dentro a gente coloca o seguinte. Vamos colocar thread.sleep dessa forma, e aqui nesse sleep a gente tem que passar um tempo em milissegundos. O que isso significa? Isso significa quanto tempo essa thread vai ficar dormindo até ela reativar, até ela fazer todo o processo novamente. Que o processo que ela vai ter que fazer é os dois métodos de desenhar e atualizar. Eu vou colocar aqui, ó, 1000. Por que 1000? Porque 1000 vai dar 1 segundo. É óbvio que nenhum jogo, né, tem um FPS de 1 segundo, mas eu vou deixar assim só para vocês verem o que acontece, tá? E depois que vocês entenderem o que esse método está fazendo, a gente faz os FPS aqui certinho, vocês vão ver que é bem fácil. Ele está reclamando aqui, tem que fazer o try catch. Beleza, coloquei o try catch, ele colocou o while aqui pelo lado de fora. Isso aqui não vai ficar bom. Vou deixar aqui. Cuidado aqui com as chaves, né? Vou colocar ele aqui. Beleza, ficou tudo longe aqui da indentação. Deixa eu indentar certinho e apagar esse espaço aqui de cima.
Beleza, escrevemos aqui o nosso método. E a gente precisa iniciar essa thread. Aí a gente coloca aqui assim, ó, new thread. New thread. Aqui a gente tem que passar em qual classe que a gente implementou a classe runnable, que é onde está o método run, né? A classe é jogo. Aliás, o objeto a gente passou ali, né? Jogo.start. O objeto da classe e o start. Esse start aqui, ó, ele vai chamar esse método, tá? Então, assim que a gente iniciar, assim que a gente der play, cria os dois objetos, já coloca aqui todos os métodos que coloca a janela aqui no centro, tudo certinho, deixando ela visível. Já inicia a nossa thread. E aqui eu vou escrever um negócio aqui só para vocês verem. Vamos colocar aqui, ó, system.out.println. E dentro aqui eu errei para variar, né? System.out.println. E aqui a gente coloca uma mensagem só para a gente ver se está funcionando. Vamos colocar aqui, ó, teste. Vamos salvar e ver se a gente tem algum erro. Aí, repare o seguinte, ó, que a cada segundo uma mensagem teste é escrita aqui no console. A nossa janela abriu certinho, só que a gente está escrevendo aqui o teste no console, tá? Opa, eu fechei a janela aqui sem querer. Aí, agora eu vou fechar ela aqui. Então vocês entenderam que isso aqui está executando uma ação a cada segundo. Só que o que eu quero que ele faça é chamar dois métodos. Os dois métodos é desenhar e atualizar. Aqui, beleza. Eu quero que ele chame esses dois métodos. Só que ele já está reclamando porque a gente não escreveu ainda esses dois métodos, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui criar ele aqui, ó. Ele cria automaticamente. Só passar o mouse. Aqui, ó, já criou os nossos dois métodos. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos escrever o método desenhar. Agora a gente precisa trabalhar com buffers para a gente começar a desenhar aqui na tela. Então vamos fazer o seguinte. Colocar buffer strategy bs. Buffer strategy bs recebe this ponto get buffer strategy. Beleza, ponto e vírgula. Ele está reclamando aqui. Deixa eu ver. A gente tem que importar também o buffer strategy. Vou até subir aqui para mostrar, ó. Ele está aqui em cima. Ops, aí, beleza. Tudo certo, o this aqui não precisa, eu coloquei só para mim ver o método, se ele ia aparecer ali, para me lembrar o nome dele. E agora a gente faz o seguinte, se bs, que é a nossa variável do tipo buffer strategy, for igual a null, se ela for igual a nula, this ponto a gente cria o buffer strategy, create buffer strategy, acho que é isso aqui mesmo. E aqui a gente passa quantos buffer strategy? 3. Isso aqui, pessoal, é só para quando a gente começar a desenhar aí o nosso jogo Pong, na hora que ele estiver em ação, ele não ficar piscando a tela. Então a gente cria 3 buffers, que aí ele vai conseguir rodar certinho. Return. O if está tudo certo. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo a gente coloca graphics. G é uma variável padrão aí para graphics. Recebe bs.getDrawGraphics para a gente desenhar. E tá reclamando aqui para a gente importar isso aqui também, ó. Deixa eu ver aqui. Importou. Pode conferir aqui, ó. Graphics está importado. Beleza. E agora a gente vai de fato começar a desenhar. Antes, deixa eu até salvar, ver se isso aqui vai dar algum erro.
Eu quero ver a janela, isso. Exatamente isso que eu queria. Tá vendo que o fundo da nossa janela tá cinza? Não tem nada aqui, né? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar a desenhar aqui nela. Vamos pegar G ponto. Nossa variável, né? Set color. E aqui a gente coloca new color. E a gente passa aqui em RGB os valores 0,0,0 para os nossos desenhos sair preto. Aqui essa cor é a cor preta, tá? Ele está reclamando aqui para importar também. Vou nem conferir, que você já sabe que ele importa lá em cima, né? Beleza, escolhemos aí que a gente vai desenhar em preto. E agora a gente coloca o que a gente quer desenhar. Vamos deixar aqui, ó, g.fill rect. Fill rect. E com Fill rect a gente vai desenhar um retângulo. Vou colocar aqui alguns valores só para você ter uma noção. Nas posições 20, 30 e aqui vamos colocar 50 e 50. Vamos salvar e atualizar isso aqui. Salvar e atualizar não, né? Salvar e dar play. Eu achei que ele já ia desenhar, mas ele não desenhou. Ah, entendi. Faltou um método aqui no final. Ei, laia, hein? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem que colocar bs.show para ele desenhar. Vamos salvar novamente. E agora eu boto fé que ele vai desenhar. Ah, agora desenhou. Vocês viram que ele demorou um pouquinho para desenhar? Porque eu coloquei lá para ele desenhar de segundo em segundo. Então ele demora uma vez por segundo aqui para desenhar, ó. Tá? Mas ele já está desenhando. Então vocês já notaram aí que a gente vai conseguir desenhar certinho. Agora vamos fazer o seguinte. A gente já começou a desenhar. Eu vou mexer aqui no método atualizar para vocês verem como é que isso aqui vai funcionar. Vamos fazer aqui, ó. A gente pode deixar... Aliás, não vou fazer já não esse método atualizar. Vou deixar ele para a próxima aula, tá certo? Bom, só uma coisa que eu quero terminar aqui nessa aula, pessoal. Vou dar play aqui. E reparem aqui que a gente desenhou, né, um retângulo pequeno. Mas no jogo Pong, eu não sei se vocês lembram do jogo Pong, ele tem o fundo azul. Aliás, o fundo preto. E por cima as peças, né, as raquetes que ficam brincando ali com a bolinha, são brancas. Então, para a gente fazer nesse mesmo estilo, a gente vai deixar o fundo inteiro preto. Então, só explicando aqui o método, ó. Esse método aqui, Fill rect, as duas primeiras posições é onde o desenho começa. Eu vou dar play aqui, ó, para explicar para vocês. Aqui, ó, essas duas primeiras posições é onde o desenho vai começar. Então, na posição de X, ele dá 20 pixels da borda. Então, aqui tem 20 pixels. E na posição de Y, ele tem 30 pixels da borda, de cima. Aqui nessa posição. E ele começa o desenho aqui do topo superior esquerdo, tá? Então, ele começa o desenho daqui. E depois as outras posições é onde ele vai terminar de fazer o retângulo. Então ele começa aqui e termina aqui. Essa posição aqui é 50 em X, 50 em Y. Eu vou até mudar aqui a posição dele, ó. Ou melhor, vou desenhar mais um para vocês verem aí que ele vai desenhar em outro local. Então vamos desenhar aqui, ó. Começando da posição 100 em X, 100 em Y. Vamos acabar na posição 200 aqui e aqui na posição 250. Vai ficar um retângulo, né? Não vai ficar um quadrado mais. Deixa eu salvar aqui. Então olha só que agora sim. Na verdade, né? Essas duas últimas posições aqui não é onde o desenho termina, mas sim o tamanho dele. A gente determina aqui a altura e a largura. Não é exatamente onde o desenho termina, não. Certo? Então, a gente indica onde o desenho começa e indica depois qual é o tamanho dele. E ele faz aí esse retângulo. Mas como eu ia falando antes, a gente precisa deixar o fundo preto para a gente fazer o nosso jogo.
Para isso é bem simples, a gente coloca 0 aqui, 0 aqui e a gente coloca aqui, ó, o tamanho que a gente quer, o tamanho da nossa janela, que é largura por altura. Largura por altura, que são as variáveis que a gente definiu aqui em cima. Então agora eu vou salvar. Vamos dar play. E olha só que ele pintou aí o fundo. Na aula que vem eu mostro para vocês aqui o sistema de FPS, tá? Que ele tá demorando um segundo para pintar, mas sem problemas. Na próxima aula a gente já resolve isso aí. Então para essa aula aqui a gente desenhou o fundo e fica para a próxima aula então a gente rever aí esse negócio de FPS para vocês entenderem como é que ele vai desenhar. E na próxima aula também a gente já faz aí a primeira raquete aqui para a gente movimentar ela com o teclado, tá certo? Então até a próxima aula.